A gente esbarra com situações corriqueiras aí no nosso dia a dia de trabalho, com essas situações aí de mudas ambulantes que inundam o nosso estado aí com essas vendas nos municípios, né? Isso aí é muito deletério à agricultura do nosso estado e pensando na agricultura do nosso estado como um patrimônio do estado de Goiás e nós, como Defesa Sanitária, somos os defensores desse patrimônio. Mas você está falando da agricultura, mas eu só comprei uma muda de coco anão. E aí? E aí, se você comprou essa muda de coco-anão num viveiro credenciado, que ele tem todo o aspecto sanitário regulatório, não tem problema. Agora, se você compra de um ambulante, você não tem essa garantia de que essas mudas foram produzidas num ambiente certificado, que você vai atestar aí a isenção de pragas e doenças que possam acometer a agricultura do nosso estado, lavouras e pomares do nosso estado. Já chegou a fazer a análise e identificar algum, ou nematóide, enfim, alguma praga que esteja vindo? Fabela, infelizmente, nosso estado de Goiás hoje, em decorrência dessas vendas ambulantes de mudas, provenientes principalmente do estado de São Paulo para cá, nós já temos aí presença de doenças que não existiam em nosso estado anteriormente e agora estão presentes em decorrência dessas vendas ambulantes. Nós estamos num processo aqui na regional de Jataí, municípios aqui como Itajá, Lagoa Santa, Mineiros, onde nós tivemos aí situações de presença de cancro cítrico. Nós não tínhamos essa doença de cancro cítrico no nosso estado. Então, hoje, os colegas aqui de Jataí, eles têm uma missão muito árdua, que é promover a erradicação dessa praga no nosso estado. Então, já tivemos situações em que apreendemos mudas e coletamos amostras desses caminhões aí que vêm de São Paulo, principalmente de Herculândia, em que nós atestamos positivo para o cancro cítrico no caminhão de muda. Nós coletamos amostras, mandamos para análise oficial e deu positivo. Então, assim, você tem a dimensão de que possa ser o cancro ou o HLB num pomar de citros. Justo agora, o nosso estado está num processo de expansão na citricultura, nós temos grandes áreas produtoras na nossa região e podem ser acometidas e afetadas disso aí. Então o produtor fica com um custo altíssimo de manejo e se der positivo, tem que ser feita a erradicação desse pomar. E isso vale para essa comercialização em qualquer parte do Brasil, né? No estado de Goiás, nós temos a Instrução Normativa número 04 de 2011, que ela é subsidiada pelas leis federais, em que você pegando caminhões de muda, vendendo ambulante, ele é proibido. A venda ambulante no nosso estado é proibida. Então você tem que fazer a seguinte medida, a apreensão e destruição dessas mudas. Aí vem a pergunta. Vem o choque social. Vem o aspecto social. E as pessoas que veem o fiscal tomando essa providência, às vezes não têm o conhecimento da legislação e da dimensão do problema sanitário que pode trazer e acometer as lavouras e pomares do nosso estado, e fica aquele aspecto ruim do fiscal fazendo a destruição daquela muda e as pessoas falando, doa para alguém. Se a gente for doar para alguém, é a mesma coisa que você autorizar a venda, você está assumindo o risco de estar trazendo patógenos, doenças para o nosso estado, tanto doença de planta como doença que está no solo, nematóides, por exemplo. Então a gente não pode fazer esse tipo de procedimento de doação, porque senão a gente está colocando em risco risco sanitário, essas lavouras e pomares do nosso estado. Então, quando a gente se deparar com uma situação dessa, a gente pede à população, antes de fazer qualquer tipo de julgamento deletério ao profissional que está ali cumprindo com a sua obrigação legal, vamos entender o que é esse procedimento de fiscalização, para que não faça nenhum tipo de comentários negativos em relação ao profissional. Filmagem para jogar nas redes sociais. O trabalho do fiscal ele é público. Então, não há problema nesse sentido. O que é ruim é as pessoas fazerem julgamentos sem conhecimento de causa. Então, os produtores que nos ouvem, eles sabem do que nós estamos falando, porque nós estamos ali imbuídos de uma proteção à sua lavoura, ao seu pomar, para não trazer essas doenças e pragas para essa lavoura, para a nossa agricultura do nosso estado, como eu disse antes, que é o nosso patrimônio principal. Agora eu fiquei curiosa. Porque você foi falando da destruição. Aí eu comecei a imaginar, assim, até aquela máquina tipo que faz maravilha, né? Pegando e destruindo tudo. Mas como que é feito, de fato, para eu não manter os resíduos ali que podem ter um contaminante? Então, essas mudas elas são destinadas ao aterro sanitário. Então, quando elas vão para o aterro sanitário, a gente solicita que eles façam a cobertura dessas mudas
para que efetivamente aquela muda ali morra naquele local e não tenha possibilidade desses patógenos seguirem ao ar livre para contaminar os pomares e lavouras. Então já tem toda uma instrução para essa... Sim, existe uma orientação para que elas sejam destinadas para o aterro sanitário e sejam cobertas com uma máquina, uma pá carregadeira e destruídas naquele momento. Elas podem ser picadas também pelo fiscal naquele momento e serem cobertas com terra. E vamos aqui, para a gente tentar falar de um outro assunto ainda, o vazio sanitário. Nós tivemos aí esse ano, o MAPA liberou até 12 de fevereiro. Em Goiás, podia plantar até 31 de dezembro. Mas esse mesmo MAPA permitiu que estados e municípios façam alterações em seus calendários de acordo com o que lhe achar necessário. Aqui em Goiás, como é que está? Perfeitamente. O MAPA anteriormente, através da portaria, se eu não me engano, a 392 ou 393, Eu acho que a 392 foi a primeira, depois ele soltou uma outra. Ele condicionou uma data limite para o estado de Goiás de plantio até 12 de fevereiro. Porém, em consulta prévia feita para o estado de Goiás e a Agrodefesa, juntamente com a cadeia produtiva, FAEG, Agopa, a ProSoja, tem mais uma outra entidade aí, onde se convencionou e todos entraram num acordo de que a data melhor para limite de plantio seria 31/12. Porém, nesse primeiro momento, o MAPA não atendeu essa solicitação do estado de Goiás. Então, através da portaria 394, ele abriu a possibilidade que os estados possam deliberar, solicitando alteração nessa data limite de plantio de soja, onde a Agrodefesa, através de uma solicitação ao MAPA, em consonância com a aprovação da cadeia produtiva do nosso estado, fez essa solicitação para trazermos para 31/12. Então, nós estamos numa fase agora de aguardar o MAPA fazer a deliberação dessa solicitação para que possa ter esse calendário de 31/12 aprovado. Continuaria aquele 25/9 que o MAPA antecipou e que no ano passado a cadeia produtiva fez esse pedido, né, e conseguiu. E aí vai até 31/12, aquele período de plantio. Perfeitamente. E aí alteraria também o início do vazio sanitário lá na frente, que seria 25 de junho. Com certeza. A gente antecipa aí 5 dias no plantio e aí antecipa 5 dias no vazio também, para manter os 90 dias de isenção total de plantas vivas nas áreas. Que o objetivo é aquele de baixar o máximo possível. Sim, a intenção do vazio sanitário primordial é a gente baixar a pressão da ferrugem asiática e demais pragas e doenças associadas à cultura da soja. Nesse ritmo que a gente tem estado, a gente pode dizer que estamos tranquilos? Em relação à ferrugem asiática? Olha, o produtor rural, ao longo do tempo, aprendeu como lidar com a ferrugem asiática e nós temos hoje produtos que fazem essa contenção, esse manejo adequadamente. Eu acho que hoje a ferrugem asiática na cultura da soja não é um problema, um bicho de 7 cabeças, como foi em 2002, 2003, quando ela chegou no nosso país, né? Então, o produtor hoje tem a noção muito correta do manejo adequado e faz esse manejo adequado e consegue controlar a ferrugem asiática de maneira bem satisfatória, sim. Mas sem descuidos. Sem descuidos. O vazio sanitário é importante, a gente tem que manter essa isenção de pragas e doenças de plantas vivas para que não tenhamos essa possibilidade aí de onerar os custos de produção para a safra seguinte. E em relação à pecuária, os animais, a gente vê aí com frequência o trânsito de animal, isso aí também precisa ter esse cuidado para que não tenhamos doenças sendo levadas e trazidas? É importantíssimo o pecuarista, seja ele de bovinos, suínos ou aves, a gente hoje tem um plantel de suínos e aves muito grande no nosso estado. Nós temos integradoras aqui que têm um papel de suma importância nessa cadeia produtiva de suínos e aves, e a gente ter um controle sanitário adequado, você favorece aí que esses produtores, esses granjeiros aí, até o pecuarista também de produção de bovinos, tenha a segurança de ter um produto com a sanidade adequada para que garanta aí os mercados de comercialização, tanto no mercado interno quanto no mercado de exportação. E quando surgiu aí esses casos da vaca louca, houve alguma procura, alguma demanda na Agrodefesa assim, de informações? As informações elas são contínuas, né? Então, todo dia a gente recebe esses questionamentos. Então, quando vê uma notícia daquela, de um acometimento do animal idoso, que é uma patologia que pode acontecer em animais idosos, mas não é aquela vaca louca ativa, né? É um acometimento de um animal mais idoso, né? Então fica a dúvida, né? Mas então a gente chega e faz o esclarecimento adequado e você pode ver aí que ao longo do tempo os países estão
começando a ter a intenção de retomada de novo, porque viu que não tem nada de patologia ativa de vaca louca no nosso rebanho, né? Então, o esclarecimento é contínuo, né? E vamos segurar a peste suína? Se Deus quiser, vamos segurar. É importante a gente fazer o nosso papel, é importante a gente ter todos os cuidados e aqueles manejadores de javalis que estão regulamentados e regularizados. A gente pede aí o apoio deles no sentido de estar coletando material sanguíneo para que a gente possa estar levando isso ao laboratório para a gente poder ter um monitoramento de como está esses acelvajados aí, para saber se eles estão carregando algum tipo de patologia que possa impactar na suinocultura do nosso estado. Então é importante que eles nos ajudem nesse sentido aí de captar esse material de sangue para a gente poder fazer as análises adequadas. Confesso para você que essa parte eu não sabia, tá? É. Então vamos dar aqui algumas instruções. Qual que seria? Certamente esse pessoal já tem ali uma orientação, mas se alguém, em alguma parte aí do Brasil, porque hoje a gente está aí com esses grupos de caçadores em vários lugares, qual que é o procedimento adequado para fazer essa coleta? Primeiramente, ele tem que estar regularizado Correto. para caça, Pra né? caça, Então ele tem que seguir as exatamente. normativas aí pertinentes para isso. Depois ele pode procurar a agrodefesa e a gente vai fazer uma orientação específica para ele nesse sentido, dele poder fazer a coleta do sangue desse animal, para a gente poder fazer a separação do soro e aí a gente fazer as análises oficiais para verificar como que está esse plantel de acelvajados no nosso estado, para saber que tipo de medida que a gente tem que fazer, se intensificar essa contenção desses animais exóticos, porque o javali é um animal exótico, ele não Isso. pertence à nossa fauna Não. natural. Então ele traz muitos prejuízos aí às lavouras, pode trazer prejuízo à suinocultura do nosso estado, porque ele pode estar sendo fonte de carreadores de patógenos que vão atrapalhar aí a suinocultura do nosso estado. Então, pode olhar. E isso aí vale para... Aqui a gente está falando da agrodefesa, que é o órgão de defesa vegetal e animal no estado de Goiás. Mas você aí no seu... Leve para o seu órgão aí. Acho que no Paraná é o ADAPAR, né? Sim, todos os estados da federação, eles têm o seu órgão de defesa sanitária, os órgãos de defesa agropecuária, né? No caso do Paraná, a ADAPAR, no caso de Minas Gerais é o IMA, no caso de Mato Grosso me fugiu na memória aqui agora, mas tem o seu órgão de defesa lá também. Então procure seu órgão. Eu me lembrei lá só de grãos lá, mas... Sim. Então procure seu órgão de defesa para pegar essas orientações e instruções mais adequadas aí para a gente poder fazer um monitoramento em todas as unidades da federação. E dá, inclusive, para monitorar, para nessa avaliação verificar outras doenças que não só a peste suína? Ou seria Então, o foco mesmo é a peste suína? A gente tem que se ater àquelas doenças e patologias que são de cunho econômico de programas sanitários oficiais. Certo. Né? Que é aqueles que podem estar, aquele tipo de patologia que pode estar causando problemas para a suinocultura. Então, nesse momento, a defesa se atém nesses programas oficiais de controle sanitário. Certinho, nós estamos aqui já no final do nosso programa. Giovanni, muito obrigada. E numa próxima oportunidade aí a gente volta a conversar. Tá? Para nós é um prazer estar aqui, Fabíola, trazendo esclarecimentos à população, solicitando aí a parceria do cidadão também em entender o trabalho da fiscalização agropecuária. Quando nós fazemos essas ações, a gente tem um aspecto social por trás também, que não é somente aquela destruição daquela muda, mas também tem aqueles viveiros que trabalham corretamente, que tem lá os seus funcionários também, que produzem um trabalho adequado, que buscam aquelas mudas em locais certificados, que garantem que essas mudas aí estarão num padrão adequado sanitariamente, para que a pessoa possa adquirir sem nenhum receio de estar transmitindo pragas ou doenças que podem assolar o nosso patrimônio natural aqui, que é a nossa agricultura do nosso estado de Goiás.